A lente de uma câmera é, talvez, a única testemunha neste mundo que nunca aprendeu a mentir. Ela não possui lealdades, não sente medo e não pode ser subornada pelo remorso humano. Vivemos em uma era onde cada centímetro das nossas ruas e cada sombra dos nossos lares podem estar sendo observados por olhos eletrônicos. Mas o que acontece quando esses registros capturam algo que desafia completamente a nossa compreensão da realidade? Como um investigador de arquivos, passei anos mergulhando em fitas de segurança granuladas e arquivos digitais esquecidos, cercado pelo brilho azulado do monitor no silêncio do meu escritório. Nada, no entanto, me preparou para o que encontrei recentemente. No fundo de um servidor antigo, escondida sob camadas de criptografia que pareciam gritar para serem deixadas em paz, encontrei uma pasta. Nela, 20 registros que nunca deveriam ter vindo a público. Fragmentos de vidas despedaçadas e milagres inexplicáveis que mudaram o destino de pessoas comuns para sempre. Ao abrir o primeiro arquivo, a sensação de invasão foi imediata, como se eu estivesse olhando através de uma fechadura para a alma humana. Os primeiros 4 momentos deste arquivo digital tratam da quebra mais profunda que um ser humano pode experimentar: a quebra da confiança. Em um vídeo de uma câmera de segurança escondida em um escritório luxuoso, vemos o sócio traidor. Ele não estava apenas desviando fundos de forma silenciosa, ele estava sistematicamente destruindo o legado do homem que o chamava de irmão. A câmera captura o momento exato em que ele sorri ao telefone, enquanto assina papéis que deixariam seu parceiro na ruína total. Logo em seguida, o arquivo nos mostra uma revelação familiar dolorosa. Um jantar de aniversário, preenchido por risadas e luzes de velas. Até que um celular esquecido sobre a mesa projeta uma mensagem que desfaz décadas de um casamento aparentemente perfeito. É possível sentir a dor da decepção através dos pixels, o instante preciso em que o chão desaparece sob os pés de quem acreditava estar seguro em seu próprio lar. A transição para os momentos seguintes é abrupta, como se o arquivo quisesse testar minha resistência emocional diante do caos. Do veneno da traição, passamos para o fogo purificador do instinto de sobrevivência. Os momentos 5, 6 e 7 são registros viscerais de pessoas em situações de limite absoluto entre a vida e a morte, onde a coragem surge de um lugar profundo e desconhecido do espírito. Em uma gravação trêmula de painel de um carro, vemos um motorista sendo cercado por um desastre natural repentino, onde cada segundo conta. Não há tempo para pensar, apenas para agir. Vemos uma mãe saltando obstáculos impossíveis para salvar seu filho de um perigo iminente, movida por uma força que a biologia comum mal consegue explicar. Esses vídeos nos forçam a refletir sobre quem realmente somos quando o verniz da civilização é arrancado pelo pavor. O ser humano reage de formas imprevisíveis quando acredita que ninguém o está observando, revelando tanto a sua face mais sombria quanto a sua luz mais heróica. Toda essa crueza capturada em pixels nos faz questionar a natureza da nossa própria realidade e o que realmente valorizamos. Antes de continuarmos com esses registros impactantes, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Essa conexão com cada um de vocês que nos permite continuar explorando esses mistérios ocultos que o mundo muitas vezes tenta esconder nas sombras. O mistério se aprofunda drasticamente no momento 8, o primeiro sinal de que algo muito mais complexo está em jogo. É um vídeo recorrente, filmado durante uma inundação catastrófica em uma região remota perto de uma pequena cidade. Enquanto a água barrenta arrasta tudo o que encontra pela frente, a câmera foca, por apenas alguns segundos, em uma figura impossível parada no meio da correnteza furiosa. Não é um sobrevivente em pânico, nem um socorrista equipado com segurança. É uma silhueta que parece não ser afetada pela física do desastre, observando o caos absoluto com uma passividade que chega a ser aterrorizante. Essa presença sombria começa a aparecer em outros frames desses arquivos, quase imperceptível no fundo das cenas, como se estivesse catalogando silenciosamente a dor e o triunfo da experiência humana. O que torna tudo ainda mais perturbador é a descoberta que fiz ao cruzar os metadados desses vídeos. Um segredo sombrio
vincula 3 das pessoas mostradas anteriormente nesses registros que pareciam aleatórios. Eles não são estranhos. Eles fazem parte de uma teia de eventos que estou prestes a desvendar. E o que está gravado nos próximos arquivos mudará tudo o que eu pensava saber sobre o desaparecimento nunca resolvido na minha própria família. O silêncio profundo e sombrio do escritório parece pesar mais agora, enquanto a luz azulada do monitor reflete em meus olhos cansados. O arquivo avança para o momento 9, e a atmosfera de desespero que permeava os registros anteriores começa a dar lugar a algo profundamente inesperado: a força da redenção. No centro de uma pequena cidade, onde o tempo parece ter esquecido de passar, a lente granulada de uma estação ferroviária antiga capta o homem redimido. Ele era uma figura conhecida por todos, alguém que a sociedade descartara como uma causa perdida, um homem que perdera sua dignidade para o peso do arrependimento. No entanto, o vídeo mostra que o caráter humano não é uma sentença definitiva. Naquele segundo fatídico, quando uma criança tropeça nos trilhos sob a sombra de uma locomotiva que avança, ele não hesita. Não há cálculo ou medo em seu rosto, apenas um impulso puro. A gravação mostra o impacto da escolha. Ao se lançar sobre o ferro frio para salvar aquela vida pequena, ele parece resgatar a sua própria alma em um ato de heroísmo capturado em apenas 12 quadros por segundo. Esses registros tornaram-se peças fundamentais em processos que abalaram a história daquela cidade. Entre os momentos 13 e 15, a narrativa visual mergulha no território do bizarro. Deixamos de lado os dramas humanos comuns para encarar fenômenos que parecem rasgar o tecido da nossa realidade. Câmeras de vigilância em armazéns vazios e becos sem saída registram movimentos que desafiam as leis da física. Vemos objetos pesados levitarem sem qualquer intervenção, sombras que se movem de forma independente e distorções que fazem o ar parecer uma massa líquida. A tensão aumenta a cada segundo. Não há sinais de manipulação. A integridade técnica dos arquivos é absoluta. O medo que emana dessas imagens é quase físico, transformando a vigilância em uma experiência de terror constante e inexplicável para quem assiste ao mesmo tempo. Contudo, é o momento 16 que me obriga a afastar a cadeira da mesa por um instante. Este é o vídeo que me trouxe até este servidor secreto, o registro que pertence à história da minha própria família. Nele, as cores estão desbotadas pelo tempo, mostrando uma tarde ensolarada no quintal da nossa antiga residência. É uma cena de infância, repleta de uma inocência que o tempo costuma devorar. Mas, à medida que a câmera gira lentamente, o desaparecimento acontece diante de meus olhos. Em um piscar de olhos, sem qualquer rastro, alguém que eu amava simplesmente deixa de existir no plano visual. Nunca houve uma explicação ou um motivo que fizesse sentido. Assistir a esse evento agora reabre feridas que eu acreditava protegidas pelo esquecimento. Essa conexão pessoal transforma minha investigação em uma jornada desesperada por respostas enterradas no código desta pasta criptografada. O momento 17 traz a primeira grande reviravolta desta investigação. Lembram-se do sócio traidor que parecia o vilão perfeito no início deste arquivo? Uma nova perspectiva, capturada por uma câmera oculta de um ângulo ignorado, revela uma verdade muito mais extremamente sinistra. O que parecia ser um roubo era, na verdade, uma encenação. O vilão estava agindo sob coação brutal, tentando proteger sua família de uma organização sombria. A imagem nos ensina que a verdade é uma construção de perspectiva e que a superfície raramente reflete a profundidade do abismo humano. Enquanto preparo a transição, meus dedos tremem sobre o teclado ao analisar o momento 18. Ao reduzir a velocidade para um nível quase imperceptível, descubro um frame escondido. Lá está ela de novo, a presença sombria. Ela não está apenas nos desastres, está no fundo da minha própria fita familiar, parada perto da cerca, observando o instante em que o vazio engoliu meu passado. Essa figura impossível é o elo que une cada um desses momentos. Ela não é um defeito na lente, mas uma observadora ativa que costura o destino de todos nós com fios de sombra. O segredo que ela guarda é o que me impulsiona para os registros finais desta sequência impossível.
O momento 18 se desenrola diante de mim como um pesadelo digital que se recusa a terminar de forma lógica. As imagens começam a se fragmentar violentamente. Os pixels se chocam em uma dança caótica que desafia as leis conhecidas da compressão e da própria física. Não é apenas uma falha técnica comum ou um erro de arquivo corrompido. É como se a própria estrutura do espaço-tempo estivesse sendo dobrada pela presença sombria que descobri naquele frame anterior. O vídeo mostra um corredor que, de repente, parece se estender ao infinito, perdendo qualquer ponto de fuga natural. No centro dessa anomalia visual, a figura observa absolutamente imóvel, enquanto a realidade ao seu redor se desintegra em estática e sombras profundas. É um flagrante de algo que altera a realidade, uma prova de que existem forças operando nas brechas do que costumamos chamar de normalidade. Logo em seguida, sem qualquer aviso, o momento 19 nos atinge com uma força emocional avassaladora e bruta. Em uma gravação de baixíssima resolução, granulada e banhada em tons de sépia pelo tempo, testemunhamos um sacrifício final por amor. Uma mulher entrega o que parece ser sua última chance de segurança para proteger alguém que a câmera não consegue alcançar. É um gesto de entrega tão puro e absoluto que transcende a má qualidade da imagem, provando que nem mesmo o sensor mais rudimentar pode ocultar a grandeza da alma humana em seu ápice de altruísmo. Sinto meu coração martelar contra as costelas enquanto começo a unir os pontos entre esses 20 registros. Percebo agora, com uma clareza dolorosa, que não estou apenas olhando para uma coleção aleatória de vídeos curiosos ou assustadores. Cada traição flagrada no início, cada ato de heroísmo desesperado do homem redimido nos trilhos, e cada aparição perturbadora da presença sombria são fios meticulosamente entrelaçados em uma tapeçaria vasta e complexa. Trata-se de um mosaico de milagres e tragédias que definem a experiência humana em sua forma mais nua. Somos todos participantes inconscientes de um experimento de causa e efeito, onde a lente da câmera atua como o único juiz que não pode ser corrompido pela subjetividade. A dor daquela decepção familiar e a coragem que surge do nada em situações de vida ou morte não são eventos isolados. Eles são a prova definitiva da nossa resiliência coletiva diante do desconhecido que nos observa pelas frestas do tempo. Finalmente, com as mãos trêmulas e o suor frio escorrendo pela nuca, chego ao momento 20. O último arquivo da pasta criptografada. Meus dedos hesitam sobre o mouse, cientes de que o que está prestes a aparecer mudará minha vida para sempre. À medida que a última camada de segurança se desfaz, uma gravação perdida surge na tela, datada do dia exato do desaparecimento na minha família. A imagem se estabiliza, revelando um ambiente que reconheço instantaneamente por fotos antigas. De repente, vejo o rosto que procurei em cada sombra e em cada multidão durante anos. Não há pânico naquelas feições, nem o rastro de qualquer violência externa. Há apenas uma mensagem de esperança, um sussurro gravado para o futuro, explicando que o desaparecimento não foi um fim trágico, mas um ato necessário de proteção contra a presença sombria que já espreitava nossa linhagem há gerações. A resolução que eu buscava desesperadamente estava ali, protegida pelo silêncio dos bits e bytes. As lágrimas turvam minha visão, mas sinto um peso colossal sendo retirado dos meus ombros. O mistério familiar encontrou seu fechamento através de uma lente esquecida no tempo. O que é considerado inacreditável para o olhar mecânico de uma câmera é, na verdade, a prova mais contundente da complexidade e da beleza da alma. Esses registros capturaram o que realmente somos quando acreditamos que a escuridão nos esconde, revelando as sombras que nos perseguem e a luz que insiste em brilhar mesmo nos ambientes mais sombrios da existência. A tecnologia não criou esses momentos. Ela apenas nos forçou a encarar a profundidade da nossa própria natureza. Viver cada segundo com intensidade torna-se um imperativo moral, pois o destino mantém sua lente sempre apontada para nós, registrando cada escolha, cada tropeço e cada vitória silenciosa. Fecho o laptop, sentindo o silêncio do escritório se tornar finalmente acolhedor. O mistério foi resolvido. No entanto, enquanto me levanto para sair, percebo um detalhe que faz meu sangue gelar por um instante. A luz da minha webcam,
Aquela pequena luz branca e insistente permanece acesa no escuro. Alguém, em algum lugar, ainda está assistindo a cada